Do Senhor Jesus, bom dia a todos. Eu quero dar um testemunho muito forte, irmãos. Eu quero passar para todos aqueles que estão passando aí, né, por uma depressão, por um síndrome de pânico, todos que estão passando aí, aleluia, por essa ansiedade, sabe, que faz medo. Meus irmãos, eu passei por isso. Eu passei por isso tempos atrás, irmãos. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus. Ainda não, eu era católica, irmãos. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, a minha fé ela já era positiva dentro da minha vida. A fé, que a fé, minhas irmãs, a fé move as mãos de Deus. Quando nós temos fé, meus irmãos, Deus se agrada. Porque isso é autoconfiança, nós confiamos em Deus. Eu era católica, irmãos, e eu estava passando por uma depressão. Misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, eu não comia mais, eu já não dormia mais. Era um pânico, meus irmãos, era um pânico. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acordava de madrugada, gritando. Aleluia, muitas das vezes saía correndo para a rua, meus irmãos, gritando. Louvado seja Deus. Eu era católica, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos, chegou um ponto, meus irmãos, que minha família queria internar eu naqueles hospitais de louco, pensava que eu estava louca, e eu dizia, não estou louco, gente, não faz isso comigo, e eles achavam que eu estava, meus irmãos, porque a depressão, irmãos, o síndrome de pânico, parece que a pessoa realmente está louca, parece, meus irmãos, que de repente dá uma crise, e eu dava essas crises, irmãos. Louvado seja Deus, não ficava sozinha, não ia na esquina da minha casa, que eu tinha medo de tudo, minhas irmãs, e de todos. Meus irmãos, louvado seja Deus, quantas vezes, meus irmãos, o diabo falava no meu ouvido, aleluia, louvado seja Deus, quando eu estava, às vezes, picando uma verdura, fazendo uma comida, falava comigo assim, pega essa faca, corta seu pescoço, que não tem mais jeito para você. Quantas vezes, minhas irmãs, o diabo falou isso comigo, minhas irmãs, aleluia. Aleluia, mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. Esse Deus, ele é lindo demais. Quando ele tem um propósito na nossa vida, ele nos livra de todo mal. Ele não deixa que nenhum mal aconteça conosco. Mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus, ele é conosco. Aleluias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, irmãos. Irmãos, quando o diabo falava isso no meu ouvido, meu irmão, eu jogava a faca para lá e saía daquele lugar e procurava orar. Mesmo, né? Não conhecia a palavra de Deus ainda, mas eu orava, irmãos. Eu rezava, né? Rezava, né, irmãos? Naquela época, né? Naquela época. Que hoje não, eu já sei que é orar, né, irmãos? É clamar ao Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Eu não gosto nem de lembrar, irmãos, porque eu sofri demais. Eu sofri demais, irmãos. Teve um dia, irmãos, que eu ia atravessar uma BR. Meus irmãos, enviam uma carreta. Meus irmãos. Aí o diabo falava assim, entra na frente dela. Não tem mais jeito para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava passando, meus irmãos, por uma depressão muito forte. Louvado seja Deus. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu abracei com um poste de luz. Eu abracei com ele e, sabe, comecei a pensar em Deus, irmãos. E Deus me abençoou, meus irmãos, que não aconteceu nada comigo. Meus irmãos, me levava no médico, chegava lá com aquele coração acelerado. O médico disse que eu não tinha nada. O médico não encontrava nada em mim, meus irmãos. Porque quando a enfermidade é espiritual, o médico não encontra ela. Era espiritual, meus irmãos. O síndrome de pânico, a depressão, a ansiedade é espiritual. Louvado seja Deus. Meus irmãos, os médicos só receitou para mim, aleluia, louvado seja Deus, aqueles remédios calmantes, faixa preta para dormir. Mas eu falei assim, não vou beber. Sabe por que eu falei que não ia beber, meus irmãos? Mesmo sem entender nada que estava acontecendo comigo. Porque quando a gente bebe um remédio forte, ele provoca outra coisa. Mas graças a Deus, que Deus sempre me deu discernimento, sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Mesmo eu ainda não tinha entregado a minha vida para Ele, mas Ele cuidava de mim, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Irmãos, aleluia. Meus irmãos, eu cheguei a ficar pele e osso, porque eu tinha medo de comer, meus irmãos. Eu tinha medo de tudo, meus irmãos e minhas irmãs.
Eu sofri muito, minhas irmãs, com uma depressão por muitos anos. Meus irmãos, mas aleluia, louvado seja Deus, é como a palavra de Deus nos fala. Quando nós conhecemos o poder do nosso Deus, quando nós entregamos a vida para Ele e se entregamos a Ele, louvado seja Deus, não tem nada que Ele não pode fazer por mim e por você. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus. Minhas irmãs, aleluia, sofrendo por essa depressão, esse síndrome de pânico. Aleluias, glória a Deus. Um dia, meus irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus. Levantei, erguei minhas mãos para o céu, entreguei minha vida para o Senhor e falei: Senhor, de hoje em diante a minha vida é tua, não me pertence mais. Eu quero viver somente para o Senhor. Meus irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, irmãos, eu fui curada do síndrome de pânico, eu fui curada da depressão, eu fui curada, minha irmã, de tudo aquilo que eu passei, meus irmãos, sem tomar remédio, minhas irmãs, porque o remédio é espiritual. Louvado seja Deus. O nosso Deus vive, irmãos. O nosso Deus, Ele sabe, Ele vive e Ele contempla todas as nossas aflições, Ele contempla tudo que nós passamos, Ele sonda os nossos corações. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está passando aí por uma fase de um síndrome de pânico, uma ansiedade, aleluia, uma depressão, Jesus te cura. Jesus te cura porque Ele me curou. Eu sou prova viva. Estou aqui testemunhando para a glória dEle, para a honra e glória do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, Deus de Israel. Um Deus que tudo pode, tudo faz, irmãos. Aleluias. Oh, meus irmãos, quando nós entregamos a vida para Jesus e vivemos para Ele, nós nascemos de novo. Eu nasci de novo. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje, meus irmãos, hoje, louvado seja Deus, eu sou muito abençoada pelo nosso Deus. Sou agraciada, porque a graça dele me alcança todos os dias com renovo, com fortalecimento. A graça dele renova nossas vidas. Meus irmãos, hoje eu vivo para Ele. A minha vida dele não me pertence. Vivo nesse mundo, mas louvado seja Deus, mas não sou desse mundo. É como o apóstolo Paulo disse, aleluias, eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. É isso que devemos fazer, irmãos. Você pode ser curado por essa depressão, por essa opressão. Remédio não cura ninguém, irmãos. Remédio alivia. Remédio vai te fazer dormir, mas depois a ansiedade volta. Eu não vivi remédio, minhas irmãs. Eu jogava tudo fora. Eu não conhecia ainda a palavra de Deus, mas eu jogava tudo fora. Sabe por quê? Eu não queria ser dependente de remédio. Como eu não sou, graças a Deus, pela honra e glória do nosso Deus, eu não sou dependente de remédio nenhum. O meu remédio vem do alto. Vem de Jesus, o meu socorro vem do alto, vem do Senhor. O teu socorro vem do alto, vem de Deus. Creia somente, confia no Senhor, usa a tua fé. Usa a tua fé, minhas irmãs. Pode ser pequena, tamanho de um grão de mostarda. Coloca ela em ação e deixa Deus fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, amém? Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, porque a ansiedade, o síndrome de pânico e a depressão têm assolado o mundo, têm assolado a terra, porque dinheiro, minhas irmãs, não cura, só cura Jesus. Só Jesus cura essa depressão que você está aí com ela, essa ansiedade, essa opressão, porque isso é espiritual. Amém? E quem cura as enfermidades espirituais é a palavra de Deus. É Deus, irmãos. É servindo a Ele, é vivendo para Ele, é tendo fidelidade a Ele, é sendo obediente a Ele. Em nome do Senhor Jesus, amém? Compartilhe esse vídeo, deixa o teu like, se inscreva nesse canal. Você que está chegando pela primeira vez, vamos fazer a obra de Deus, irmãos, e levar a palavra de Deus, o amor de Deus, nos quatro cantos dessa terra. Quem ama faz missão. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos continuar invocando o nome do Senhor em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, amém? Um ótimo dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém?